por gentileza, abra aí. Pastor, pelo amor de Deus, como é que se encontra isso? Fique tranquilo. Encontre a carta aos Hebreus e volte uma, ou então encontre a carta de Timóteo e avance duas. Encontrou Hebreus, volta uma. Encontrou Timóteo, avança duas. Carta que Paulo escreveu a Filemon. Minha gratidão, pastor Alexandre, por esse convite, pastor Mauro, pastor Christian, obrigado, viu, pastor? Uma honra estar aqui nessa igreja tão linda e abençoada. Filemon, versículo 17. Pastor, por que é o versículo 17? É porque não tem capítulo, né, irmãos? Só tem um capítulo, então nós vamos ler Filemon 17. Filemon, versículo 17. Abra aí, eu espero você. Carta que o apóstolo Paulo escreveu ao amigo Filemon, versículo 17. Bem, se você não encontrou, você acompanha por aqui. Diz assim, Filemon 17: portanto, se me consideras companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele te causou algum dano, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Vou repetir: se ele te causou algum dano, ou lhe deve alguma coisa, põe tudo na minha conta, porque eu, Paulo, de próprio punho escrevo: pagarei. Diga para quem está do seu lado: fique tranquilo, está pago. Amém? Você sabe que essa carta é uma carta muito bem escrita, ela tem uma dinâmica muito boa, ela tem uma forma evangelística, não é? Os estudiosos chamam Filemon de o evangelho dentro do evangelho. E há pessoas que fazem até um trocadilho com o nome pastor Christian, dizendo que Filemon é o filé mignon da Bíblia, porque ela é uma parte muito nobre dentro de outras partes nobres. E ela é uma carta muito simples, muito simples. Ela é composta só de 3 personagens, que é um escravo, um senhor e um amigo. Você pode repetir isso comigo? Um escravo, um senhor e um amigo. Você vai descobrir pela carta que o apóstolo Paulo, ele é o amigo que está escrevendo para um senhor falando de um escravo. Então Paulo é o amigo que está escrevendo para um senhor falando de um escravo. Esse homem na carta chamado Onésimo, você vai descobrir que esse homem, Onésimo, ele é escravo de Filemon, e Filemon é amigo de Paulo. E lendo o relato, você também vai descobrir que um dia Onésimo, ele resolveu fugir da casa do seu senhor Filemon. Onésimo não quer ser mais escravo, Onésimo não quer mais ficar entre as grades, Onésimo não quer mais ficar entre as cadeias, ele quer ir embora, ele quer ser livre. E a motivação dele está certa, ninguém gosta de ser escravo de ninguém, não é? Então a motivação dele em ser livre está certa, mas a forma que ele escolheu para fazer isso está errada. E por que, pastor? Porque ninguém é livre fugindo. Entende isso aqui? Fugir não liberta ninguém, principalmente nesse caso que Onésimo, para fugir, teve que enganar. E liberdade você não ganha enganando, liberdade você conquista obedecendo. Libertação não acontece quando eu fujo daquilo que me prende, libertação acontece quando eu obedeço àquele que tem poder de me libertar. E eu não sei se você sabe, mas nessa época aqui existia uma lei chamada Lei dos 7 anos. Você vai ver Êxodo capítulo 21, essa lei dizia que um homem poderia ser escravo de outro homem durante 6 anos, e no 7º ano ele seria livre, ou seja, ele trabalharia para alguém durante 6 anos, e no 7º ano ele seria automaticamente livre. Porém, a lei também diz que se esse escravo amasse a casa do Senhor, ou amasse o Senhor da casa, ele poderia optar por sua livre e espontânea vontade em permanecer na casa do Senhor, ele ficaria lá. Porém, se ele escolhesse ficar na casa do Senhor, ele deveria passar por um procedimento, ele deveria ser marcado. E é daí que vem a expressão escravo de orelha furada, porque a marca que ele carrega ia dizer que ele não está na casa por obrigação, mas está na casa porque ama a casa e o Senhor da casa. Você sabe qual é a verdade? A verdade é que ninguém obriga a gente a vir à igreja,
Ninguém obriga você a participar de cultos regulares. Ninguém te obriga a sair da tua casa numa terça-feira e participar do culto de impacto. Ninguém foi na tua casa e falou: você está obrigado a ir lá, porque se você não for vai acontecer isso, isso e isso. É verdade, pastor. Então por que eu vim? Veio porque é marcado. Escute, eu gosto quando Jesus prega uma palavra um pouco mais forte, os discípulos começam a ir embora, ele manda os discípulos ir embora se eles quiserem ir. Pedro diz uma coisa que só quem é marcado pode dizer, ele diz: a quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna. Gosto quando o apóstolo Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, ele começa assim, ó: eu, Paulo, e antes dele dizer que é discípulo, antes dele dizer que é apóstolo, antes dele dizer que é escolhido, ele fala: eu sou escravo de Cristo. Pastor, como é que Paulo pode pregar liberdade sendo escravo? Está fazendo referência à lei, está dizendo: eu sou escravo porque eu escolhi ser escravo. E quando colocaram ele na parede, ele falou: não me inquietes, porque o que eu trago em mim são as marcas de Cristo. Sou escravo porque quero, prego o evangelho porque quero, e se fui preso, sou preso para a honra e glória do nome dele. Eu vim pregar para uma geração de gente marcada aqui, gente que está dizendo: pode vir problema, pode vir afronta, pode se levantar inimigo, pode se levantar palavras contrárias, mas quem carrega a marca, toda terça-feira entra por aquelas portas. E onde está a geração de gente marcada aqui? Aqueles que estão dizendo: nada consegue me tirar da presença do meu Pai. Eu estou na casa, eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Quando alguém é marcado, muda jeito, muda roupa, muda fala, muda geografia, muda mentalidade, muda a forma de agir, porque quando Deus marca alguém, esse alguém nunca mais é a mesma pessoa. Será que tem uma geração de gente marcada aqui hoje? Erga suas mãos e me ajude a adorar a Ele aí. Uou! Ó, vou te dar um exemplo aqui, te dar um exemplo básico aqui. Você lembra quando Jacó saiu de casa? Pastor Christian mentiu para o pai, enganou o irmão, foi morar na casa do tio, sofreu na mão do tio e resolveu voltar para casa. Quando ele vai voltando para casa para fazer as pazes com Esaú, ele entra num lugar chamado Val de Jaboque, um vale. Quando ele bota o pé no vale, um anjo entra junto com ele. Ele agarra o anjo e começa a cantar a música da irmã Cassiane: preciso de uma bênção, eu não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui. Agarrou o anjo e falou assim: eu não te largo até você me abençoar. E o anjo está olhando para ele dizendo assim: rapaz, você não entendeu nada, eu estou querendo mudar teu nome. Você está querendo pagar um boleto, eu quero mudar a tua história. Você está querendo trocar de carro, eu quero te dar um legado, cara. Você está com um problema em casa, eu estou querendo dar o teu nome à nação, e ninguém nunca mais vai esquecer quem você é. Aí tem uma hora que o anjo cansa daquela luta e resolve tocar na coxa dele. Toca do lado de dentro. E como é que Jacó sai daquele encontro? Como é que ele sai? Como? Mancando não, marcado. Porque toda vez que Deus mexe por dentro, você reflete por fora. Quem olhasse para ele ia dizer: está diferente, Jacó, o que houve? Ele ia dizer: porque eu acabei de encontrar com Deus. E quando Deus te marca, todo mundo sabe que Ele te marcou. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu sei que Deus me trouxe aqui para te dizer: vai marcar algumas vidas aqui nesse culto de impacto, vai mudar alguns conceitos que você tem, vai transformar algumas coisas dentro de você. E quando você voltar para casa, teus amigos vão saber, teus parentes vão saber, por onde você anda, vão reconhecer que você carrega uma marca poderosa. Tem alguém para reagir a essa palavra aqui? Então veja, Onésimo está fugindo, está indo embora, não quer ser mais escravo, e por uma coincidência muito divina, escute isso aqui, não perca por favor, Onésimo vai preso, exatamente onde o apóstolo Paulo está preso, mesmo lugar, mesma cadeia, mesma prisão, só que existe um abismo de diferença entre eles. E qual é, pastor? É porque Onésimo está preso e é preso, e Paulo, pastor, está preso, mas é livre, porque minha Bíblia diz que onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade.
Pastor, me explica melhor? Vou te explicar. Atos capítulo 16, Paulo vai preso de novo agora com Silas. A Bíblia diz que ele vai preso no cárcere inferior, amarrado pelos pés e pelas mãos. Por volta de meia-noite, eles resolveram adorar a Deus. Você conhece a história? Um terremoto desce, balança o alicerce da prisão, as cadeias caem. O carcereiro que está do lado de fora pega uma espada para se matar, porque ele entende que os presos fugiram, e se os presos fogem, o carcereiro paga com a vida. Então ele pega uma espada, um punhal para se matar, e ele escuta uma voz que sai de dentro da prisão. É Paulo falando com ele: não faça tal coisa, porque ainda estamos todos aqui. Então o carcereiro faz uma pergunta para Paulo que balança o meu coração. Ele fala assim: o que eu faço para ser salvo? Irmão, olhe para cá. Como que o carcereiro que está do lado de fora está perguntando o que faz para ser salvo para Paulo, que está do lado de dentro? Porque o carcereiro está do lado de fora, mas é preso, e Paulo está do lado de dentro, mas é livre. Quem sabe você nunca se perguntou: pastor, como é que um terremoto cai numa prisão e ninguém morre? Já me perguntaram isso, dando aula de EBD, pastor Cristian. Estava falando sobre Atos 16, um adolescente vira para mim e fala assim: pastor, por que o terremoto desceu, balançou a cadeia, quebrou, tirou a prisão e ninguém morreu? Eu pensei: que adolescente miserável. Falei: eu não sei. Só que eu estudei um pouco de terremoto na faculdade. Você sabe que embaixo do chão que a gente pisa existem várias camadas de terra. Essas camadas são divididas por placas gigantescas que nós chamamos de placas tectônicas. Essas placas se movimentam todos os dias de maneira muito simples. Só que se ela resolver fazer um movimento mais forte, mais brusco, ela vai causar um negócio chamado abalo sísmico ou abalo sistêmico, e vai tremer a terra. Isso é terremoto, é abalo sísmico. Ele move embaixo e a terra treme em cima. Pastor, entendi, isso é terremoto? É terremoto. Então por que o terremoto caiu na prisão e ninguém morreu, pastor? E eu vou te explicar: é porque esse aqui não veio de baixo. Quando o terremoto vem de baixo, as pessoas ficam presas nos escombros. Quando ele vem de cima, elas são livres. Quando o terremoto vem de baixo, as pessoas não sabem para onde ir. Quando ele vem de cima, ele aponta o caminho e diz: é para cá que você tem que ir. Quando o terremoto vem de baixo, as pessoas ficam com medo. Quando ele vem de cima, ele lança fora todo medo. Porque terremoto de Deus não mata, ele dá vida. Terremoto de Deus não destrói, ele reconstrói. Terremoto de Deus não acaba, ele recomeça. Toda vez que Deus decide tremer alguma coisa na vida de alguém, ele não quer te matar, ele quer elevar o teu nível de intimidade com ele. Pastor, eu estou sendo sufocado pelos meus problemas, eu estou sendo colocado contra a parede, eu estou sendo amassado pela vida. Então se prepare. Deus quer elevar teu nível, Deus quer mudar a tua história, Deus quer te dar intimidade, Deus quer transformar você de dentro para fora. Tem alguém para entender isso aqui? Deus não treme as coisas na sua vida para te matar, mas para te amadurecer. Diga para alguém: terremoto de Deus não mata, terremoto de Deus amadurece. Então veja, olha a trajetória de Onésimo. O cara foge, porque não quer ser mais escravo. Então ele foge, e no meio da fuga dele ele vai preso, e dentro da prisão ele descobre a verdadeira liberdade. Escute isso aqui: Onésimo fugiu porque não queria ser escravo de Filemão e acabou se tornando escravo de Cristo. Porque nossa liberdade não está ligada aos lugares que nós andamos, mas ao Senhor que nós servimos. Porque minha Bíblia diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você nunca parou para pensar nesse versículo? Eu já fiquei agarrado com ele há algum tempo, porque essa palavra verdadeiramente, ela não muda o sentido do texto. Se o texto dissesse: se o Filho do Homem vos libertar, você é livre, você acreditaria que era livre e viveria uma vida livre. Mas o texto coloca o verdadeiramente: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê, pastor, verdadeiramente? É porque tem gente que acha que é livre, mas é presa. Acha que é livre porque vai onde quer, porque come onde quer, porque viaja para onde quer, porque trabalha onde quer, porque se relaciona com quem quer. Mas quando você bota a cabeça no travesseiro, você descobre: eu estou preso a esse problema, eu estou preso a esse vício, eu estou preso a essa dor, eu estou preso a essa pessoa. E quem está pegando para você é um ex-preso de cadeias espirituais, que descobriu que há um Deus que salva, cura e liberta. Que bom que você veio aqui essa terça-feira à noite, porque aonde o meu Jesus entra, cadeia nenhuma pode permanecer. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida: nenhuma cadeia vai permanecer na tua vida a partir de agora. Se tem cadeias que prendem os teus pés, que prendem a tua vida, que prende a tua mente, que prende o teu ministério, eu preciso liberar uma palavra profética
profética. As cadeias não resistem a alguém que está na presença daquele que salva, cura. E tem alguém para reagir a essa palavra aqui? Eu vim pregar um Deus que liberta, eu vim pregar um Deus que transforma. Aonde Ele entra, nada pode permanecer do mesmo jeito que está. Tem alguém para me ajudar a adorar a Ele aqui? Estou sentindo a presença dele. Aí escute, Onésimo vai preso nesse lugar. Paulo prega para ele. O cara se converte dentro da prisão, pastor. E Paulo diz assim: quer saber? Eu conheço o teu Senhor. Eu vou escrever uma carta para o teu Senhor. O nome dele é Filemão, ele é meu amigo. E Paulo começa a escrever a carta. E Paulo diz assim, ó: ô Filemão, recebe Onésimo aí. Preguei para ele aqui na cadeia. Ele se converteu. E ele agora para mim é como um filho que eu gerei nas minhas prisões. Olhe para cá, por favor. Paulo está preso, amarrado, atrás das grades, mas está gerando. Deixa eu dizer isso aqui para quem tem ministério. Não existe cadeias humanas que possam impedir a gestação do ministério de alguém. Porque quando o céu escolhe alguém na terra, a terra tem que dar o jeito dela e reconhecer que o céu escolheu alguém. Quando você decide gerar algo no reino de Deus, nada consegue impedir você de gerar. Deixa eu te falar uma coisa aqui: você precisa gerar coisas poderosas. Você precisa rebater palavras contrárias. Isso aqui é uma chave que vai virar na sua vida. Não permita que palavras contrárias ditem o teu destino. Pastor, me explica isso. Eu te explico. Você nunca recebeu um profeta que veio na tua direção com cara de mal e disse assim: você vai atravessar um vale. E você falou amém. Quando você fala amém, você liga o que ele está dizendo. Eu não recebo palavra negativa não. Chegou para mim e falou assim: vai atravessar deserto. Na minha cabeça eu falo: está amarrado, está repreendido. Pelo contrário, teve um profeta que chegou para mim, eu era diácono ainda, falou: pastor, o senhor vai viajar. No outro dia eu comprei uma mala. Minha esposa falou: vai viajar para onde? Eu falei: não sei, o profeta não disse ainda. Eu só recebo palavra boa. Eu tenho 2 filhos, um de 4 e um de 6. Meu filho de 6 anos é autista. Quando eu peguei o diagnóstico, pastor, paguei R$1.600 para descobrir. Quando eu peguei o diagnóstico, que ele é autista, falei com algumas pessoas, falei com um parente meu, falei assim: olha, o Benjamin é autista. Esse meu parente ouviu e disse assim: que pena, porque agora ele vai ser dependente de você a vida inteira. E eu falei para ele: mentira! Ele se assustou e eu falei: ele vai crescer, ele vai ter filhos, vai ter ministério, vai fazer faculdade, vai dar certo, vai ser independente, vai ter uma profissão, porque palavras contrárias não são mais poderosas do que palavras proféticas. Será que tem alguém para reagir? Libera uma palavra sobre a tua casa. Essa muralha não vai permanecer, as trevas não vão ficar lá, porque você está naquele lugar. Tem alguém para combater aqui comigo pela tua casa? Erga suas mãos. Eu vim liberar uma palavra profética para a tua vida. Palavras proféticas movem um ambiente e mudam a tua história. Tem alguém para entrar nessa batalha aqui? Você precisa gerar coisas poderosas. Você consegue entender o que é isso? Olha o que Paulo está dizendo: gerei um filho nas minhas prisões. E ele diz mais para Onésimo: volta lá, cara. Sabe o que ele diz na carta? Escute isso aqui é poderoso demais, pastor. Ele diz assim, ó: porque antes, para você, Filemão, Onésimo era inútil, mas agora ele é útil. Irmão, você é inteligente. Como é que ele pode ser inútil quando era escravo? E agora que não é mais escravo, ele é útil? É o contrário. O inútil, o útil é o escravo que trabalha, que planta, que colhe, que faz. Eu fui falar com Deus e falei: Senhor, eu não entendi. Como é que Onésimo pode ser inútil agora que não é mais escravo? Útil agora que não é mais escravo? E Deus falou comigo: Miguel, presta atenção. Filemão está perdendo um escravo, mas está ganhando um obreiro. E tem mais, tem coisas. Paulo está ensinando um princípio poderoso aqui. Tem coisas que você perde temporariamente para não perder eternamente.
Sabe aquilo que saiu da sua mão e você falou, perdi? Entenda uma coisa, no reino nada se perde, tudo se semeia. Os projetos que você deixou pelo reino, os lugares que você deixou de ir para estar aqui, as coisas que você deixou de fazer para trabalhar para Deus, o tempo que você entregou na casa dele está computado no reino de Deus. E quando ele devolver, se prepare, vai ter que preparar lugar grande para abastecer toda a bênção que Deus tem. Será que tem alguém para receber essa palavra profética? Você está semeando numa terra poderosa e Deus tem coisas poderosas para sementes poderosas. Ó, a minha igreja, ela é muito grande. Ela tem 16 igrejas aqui no Parque Proletário da Penha. Eu prego em todas elas, eu gosto de igrejas pequenas. Eu fui numa delas tem 3 meses, pastor Cristian. Não vai nem carro lá. Tu para o carro embaixo, sobe de escada. Subir escada. Irmão, pensa em tanto de degrau que era para chegar lá. Eu cheguei lá em cima assim, ó. Teve uma irmã de quase 80 anos, pegou na minha mão e falou, tá cansado, pastor? Falei, irmã, como é que a senhora chegou tão rápido aqui em cima? Quando eu entrei na igreja, um homem desse tamanho me recebeu, um obreiro, uma mão do cara desse tamanho, irmão. Quando ele apertou minha mão, ele quase abraçou meu braço. Falou assim, paz do Senhor. Eu falei, paz. Aí o pastor não chegou ainda, você toma um café aqui comigo? Eu falei, tomo. Quando eu sentei para tomar um café com ele, ele falou assim, pastor, o senhor sabia que eu já fui preso? Aí eu falei para ele assim, uma ótima informação para você me dar aqui em cima, obrigado, viu? Estou muito satisfeito, estou muito confortável. E aí ele falou assim, eu fui preso, pastor, eu já estava lá mesmo, né, irmão? Eu falei assim, quer saber? Foi preso por quê, amigo? Ele falou assim, eu era líder de futebol, de torcida de futebol. E um dia, a minha torcida brigou com a outra. E alguém da outra torcida morreu, pastor. Eu não estava nem lá, mas como eu era o líder, eu fui preso. Minha esposa foi falar com a juíza. A juíza pegou o número do processo e falou assim, teu marido é fulano de tal? Ela falou, é esse mesmo. Aí ela disse, tá bom, vai pegar 20 anos. Pastor, eu fui para a delegacia, da delegacia eu fui para o presídio. Ele disse que quando entrou no presídio, um baixinho recebeu ele, apertou a mão dele e falou assim, pai do Senhor, varão. Ele falou assim, eu não sabia o que era varão, mas eu sentei do lado dele. Ele começou a pregar para mim, pastor. Ele falou, eu me converti. Ele disse, pastor, eu me converti do fio de cabelo até o último dedo do pé. Aquele cara pregou com tanta graça que eu acreditei. E eu fui quando minha esposa falou que eu ia pegar 20 anos, eu fui para o canto da cela, ele disse. E fiz uma oração rápida, eu falei para Deus assim, ele disse que falou, se o Senhor me permitir sair vivo daqui, eu te sirvo o resto da minha vida. Eu e a minha família. Irmão, na hora do julgamento dele, pastor, o juiz ficou doente, a juíza. Veio um juiz substituto, pegou o caso dele e falou assim, você é fulano de tal? Ele falou, sou. Aqui está escrito 20, mas eu estou riscando 0, estou te dando 2 anos. Você vai ficar o primeiro ano no regime semiaberto, e no segundo vou colocar uma tornozeleira eletrônica no teu pé, tá bom? Ele falou, tá bom. Ele começou a cumprir a pena dele. Primeiro ano, segundo ano, ele falou assim, pastor, no dia que eu fui tirar a tornozeleira, eu coloquei o pé em cima da mesa. Eles começaram a tirar a tornozeleira, tinha um cara do meu lado sentado numa cadeira, numa mesa de madeira, com um terno e uma gravata. Eu olhei para ele, ele olhou para mim e falou assim, você é o preso falando de tal? Eu falei, sim senhor, ex-preso. E ele disse, você sabia que você é o preso número 1000? Ele falou assim, e daí? Ele falou assim, é porque você tem bom comportamento, e você é um preso que atingiu as qualidades, então você pode receber o indulto do Estado. Ele falou assim, indulto, o que é isso? Ele falou, indulto é perdão. E ele disse, por que eu quero ser perdão se eu estou saindo agora? Eu não preciso de perdão agora. Ele falou, você não está entendendo, eles vão apagar a tua ficha. Escute-me, nessa hora eu já estava chorando, eu não aguento. Aí ele falou assim, você quer? Ele falou, quero. Ele pegou um papel e botou para ele assinar. Quando ele pegou o papel para assinar, ele disse que estava escrito assim, ó, indulto da graça. Irmão, ele rabiscou e devolveu, esqueceu. 6 meses depois ele falou, pastor, fiquei com vontade de ir à praia. Peguei o carro emprestado com meu cunhado, desci a comunidade. Quando eu virei a rua, tinha uma blitz da polícia. O policial olhou para mim e falou, encosta. Quando eu encostei, pastor, ele falou assim, eu te conheço. E ele disse para ele, é possível. O policial falou assim, me responde uma coisa para não tirar você do carro. Ele disse, o que é? Ele falou assim, você tem passagem pela polícia? Ele disse que olhou para a esposa, olhou para o policial, olhou para a esposa, olhou para o policial e falou, tenho não. O policial falou, dá o documento. Ele deu a identidade. O policial foi para a viatura. Ele falou, pastor,
Aquele policial ficou na viatura uns 35 minutos. Ele deve ter consultado meu documento umas 100 vezes. Depois ele voltou, um tempão depois, já estava no carro cansado, me deu o documento e falou assim: pode ir embora. Eu disse para ele assim: posso ir embora? Ele falou: pode. Ficha limpa. Nessa hora eu comecei a chorar, eu não aguentei, eu comecei a chorar. Ele falou: tá chorando por quê, pastor? Eu falei assim: porque nós éramos iguais. Ele falou: nós éramos iguais? Como assim? O senhor já foi preso? O senhor já cometeu crime? O senhor já foi para presídio? Eu falei: não, nunca fui preso, nunca cometi crime, nunca fui preso em presídio, mas nós éramos iguais. Ele falou: como nós éramos iguais, pastor? E eu disse: porque nós íamos para o mesmo lugar, estávamos destinados ao mesmo destino. O inferno seria o nosso futuro, mas porque a graça que te alcançou, me alcançou, a eternidade agora será a nossa. Será que tem uma geração que foi alcançada pela graça aqui? Aonde estão os lavados e remidos pelo sangue de Jesus? Você não merecia, eu não merecia, não era para ser pregador, não era para tocar bateria, não era para cantar, não era para ser pastor, mas tem uma graça sobre a tua vida que te resgatou, pagou o preço. Alguém levante as suas mãos. Eu vim pregar para uma igreja que espera o arrebatamento e a eternidade. Tem alguém para me ajudar a adorar a Ele? Ei! Então, quando alguém disser para você: não era para você estar aqui, conheço o teu passado, sei de onde você veio, sei aonde você andou, diga para ele: eu também sei. O diabo também sabe, Deus também sabe, mas está pago. Quando alguém disser: você não merecia, pega o microfone, filha, pega o microfone. Você não merecia estar aqui, não era para você estar aqui. Diga para ele: eu sei exatamente quem eu sou, mas o preço foi pago pela minha vida. A cédula que era de acusação contra mim foi rasgada, e a morte não tem poder de te parar, os problemas não têm poder de te reter. Você é lavado, remido, perdoado, alcançado por uma... Tem alguém para me ajudar a adorar? Onde estão os alcançados pela graça? Os lavados e remidos pelo sangue dele. Pode ser a morte vencer, o véu tu rompeste? Pode ser, fique de pé. Estou sentindo a presença dele aqui. Deixa eu te dizer uma coisa: você não merecia estar aqui, eu também não merecia. A morte era o nosso destino, mas porque Ele veio, pagou, morreu e ressuscitou, nós estamos destinados a viver eternamente. Então eu quero te convidar a erguer as suas mãos para o alto e agradecer a Deus. Talvez você não tenha ficado rico, talvez você tenha passado por alguns problemas nesse ano, talvez hoje tenha sido um dia difícil, mas que bom que você entrou por essas portas para eu te lembrar: a graça está sobre a tua vida, você é verdadeiramente livre. Erga suas mãos para o alto, erga suas mãos para o céu, diga: a morte, levante as suas mãos, a morte venceste. Diga: os céus, a tumba está vazia. A tumba vazia agora está. Onde estão aqueles que declaram: o céu te adora, proclama tua glória. Isso, diga isso. Pois ressuscitaste, vivo está. Tem alguém para dizer que Ele é invencível aqui? O nome sobre todo nome, porque Deus o exaltou, Ele deu um nome que está acima de todo nome,
E ele será chamado Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Sob o nome de Jesus eu declaro sobre a tua vida: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Você está lavado, perdoado, protegido pelo nome dele. Erga suas mãos, erga suas mãos. O Espírito Santo, diga, diga. O véu tu rompeste, A tumba está a vazia. tumba vazia agora está. Diga os céus. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Diga que ele é invencível. A morte venceste, Oh, o véu tu oh, os céus te adoram. Tem alguém para dizer que ele é invencível aqui? Diga: és invencível. és invencível, inigualável, Hoje pra sempre. hoje pra sempre reinará. Oh, teu é o reino, tua. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Você pode sentir a presença dele aqui. Ó Espírito Santo de Deus, exaltado é o teu nome. Ó Deus poderoso. Olha, escute. A igreja, pastor, queria orar pelo meu filho. Os irmãos, eu falei: pastor, a gente quer orar para ele ser curado. Eu falei: não façam isso. Deus não me deu uma doença, Deus me deu uma bênção. Ele tem me ensinado. Você sabe que todo autista é literal. Tudo que você diz para ele é uma verdade absoluta. Se eu disser para ele: Benjamin, amanhã 12h46 nós vamos sair, 12h46 ele está pronto. Se eu disser para ele: vai chover agora, ele vai olhar para o alto e falar: cadê, pai? Cadê? Porque ele acredita literalmente. Então nós estávamos sentados à mesa, pastor, comendo. Ele lê desde 3 anos de idade. Autista tem dessas coisas, né? Desde 3 anos ele lê. Estava tocando na televisão um louvor. É de um grupo chamado Morada. Cantaram a música deles aqui. Só que a música que estava tocando na televisão era: ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa e sabe que o esperamos. Essa é a música. Olha o que aconteceu. A música começou a tocar. Quando o cantor disse assim, ó, ele entrou em casa, o Benjamin olhou para a porta da casa e ficou olhando. Aí a música disse assim: ele está na mesa. Benjamin puxou a cadeira. Aí a música disse assim, ó, ele nos observa, o menino. A minha esposa falou: você está bem? E ele disse: sim. Então por que você está em pé? E ele disse: é porque Deus está aqui. Então, se eu disser para ele, pastor Christian, que Deus ressuscita mortos, a probabilidade desse menino entrar no velório, botar a mão no defunto e dizer: levanta, e a probabilidade dele levantar é quase 100%. Sabe por quê? Porque ele não tem uma segunda opinião. Ele não pensa: será que era para morrer?
Será que Deus quer curar? Será que Deus quer fazer? Ele é literal. Se o meu pai disse que Deus ressuscita mortos, Ele vai ter que levantar. Eu quero te convidar hoje a você ser literal. Não pense no será, não pense Deus quer, pense Deus vai fazer na minha vida. Será que tem alguém para declarar isso aqui? Aonde estão os literais? Eu acredito literalmente na Bíblia. Pode passar céus e terras, mas as minhas palavras não passarão. Tem uma geração de crentes literais aqui. Erga suas mãos pro alto. O Espírito de Deus. Onde estão os batizados com o Espírito Santo aqui? Erga suas mãos pro alto. Diga: o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Diga que Ele é invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Diga que Ele é o Rei do Senhor. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Se você ouviu essa palavra e precisa voltar para Jesus, talvez você seja um preso de cadeias espirituais, preso por vícios, preso por conflitos. Se você entrou aqui algemado, eu quero declarar aqui a libertação de Deus para a sua vida. Não quero te convidar a vir à frente, mas eu quero orar por você. Deus deseja que você seja verdadeiramente livre. Então nós vamos orar. Mas primeiro, eu preciso saber se tem alguém que precisa aceitar o Senhor Jesus ou voltar para Ele. Quem sabe você está aí afastado, desviado dos caminhos do Senhor. Ouviu essa palavra e está dizendo: eu preciso voltar para casa. Se você precisa voltar para Jesus, ou talvez aceitar Ele pela primeira vez, você que nunca fez isso e precisa fazer, eu quero te convidar a você sair do seu lugar. Só você que precisa aceitar Jesus. Depois nós vamos orar por liberdade em Cristo, mas primeiro eu gostaria de saber se você precisa voltar para Jesus ou não. Se você precisa fazer isso, ande aqui, ó, nesse corredor. Venha até aqui. Nós vamos orar por você. Pastor, vai acontecer o quê? Deus vai escrever o teu nome no livro da vida. Vai mudar a tua história. Você nunca mais será a mesma pessoa. Tem alguém nessa noite que precisa voltar para casa? Isso, meu filho. Isso, meu filho. Isso. Tem mais alguém que precisa voltar para Jesus aqui? Você que está dizendo: eu não posso mais viver assim. Eu não posso mais viver preso. Eu não posso mais permanecer do jeito que eu estou. Eu preciso de Jesus. Eu quero ser verdadeiramente livre. Há um preço que foi pago pela sua vida. Aonde você está? Isso. Volte para Jesus. Tem uma obra linda para ser feita na sua vida. É a música que eu falei? É? É essa música? Isso. É isso? Vamos baixinho. Não sabe? Sabe sim. Enquanto ela canta, você pode vir. Ele entrou em casa. Ele está na mesa. Diga. Ele sabe. Mais uma vez. Ele está na mesa. Ele nos observa, sabe quem esperam. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem.
gente orar? Onde está você? Afastado, desviado, ou que nunca aceitou o Senhor Jesus. Tem mais alguém para a gente orar? Você consegue. Você consegue. Você já venceu tanta coisa. Você consegue. Isso, minha irmã. Já chegou até aqui? Venceu luta, venceu dor, venceu problema. Deus tem uma obra na sua vida. Cadê você, meu filho? Sai do seu lugar, eu vou te dar mais 1 minuto para você vencer essa guerra e mudar a tua história. Tem mais alguém? Tem mais alguém para a gente orar? Nós vamos orar agora. Tem mais alguém? Não? Ok. Estenda sua mão para cá, por favor. Abaixe sua mão 2 segundos. Eu vou te dar mais uma chance. Por todos os livramentos que Deus te deu até aqui, para você voltar para casa. E Deus escreveu o teu nome no livro da vida. Aonde está você? Tem mais uma pessoa para fazer isso aqui? Ou não? Não tem? Tem certeza? Nós não estamos brincando de ser igreja. Nós estamos salvando vidas. É por isso que essas portas estão abertas. Então venha. Agora sim, estenda a mão para cá. Espírito Santo de Deus, aqui estão os teus filhos. Escreve o nome deles no livro da vida. Receba no teu reino, Senhor. Que eles sejam cheios do teu Espírito a partir de agora. Eu declaro sobre a vida deles que o ministério do teu servo vai acontecer. Em nome de Jesus. Que eles vão viver os melhores anos das suas vidas a partir de agora. Se precisar curar, cura. Se precisar libertar, liberta. Mas não permita que eles saiam daqui da mesma maneira que eles entraram, mas que eles saiam daqui cheios do teu Espírito Santo e vivam os seus melhores dias. Receba a honra, receba a glória, receba o louvor para sempre. Amém. Se você se alegra com isso, aplauda ao Senhor mais uma vez. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem.